Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma resolução de exercícios. Hoje a gente vai resolver dois exercícios extraídos dos livros História Geral e História do Brasil, do Cláudio Vicentino. É um livro paradidático, muito bom, bastante utilizado aí por estudantes. Vamos também tirar questões do livro do Gilberto Coutrin, né, História do Brasil, também outro livro muito popular, paradidático, que vocês podem utilizar aí na preparação de vocês. Bora lá, então. Primeiro exercício sobre a formação dos estados absolutistas da Idade Moderna como resultado, não é? Bom, a gente falou sobre isso na aula teórica, que os estados nacionais modernos foram pré-requisitos importantes para a expansão marítima, já que esses estados foram aqueles que promoveram o processo das grandes navegações. E eles se resultaram a partir de quais relações? Letra A afirma que da aliança da burguesia mercantil com membros das famílias reais. Eu creio que a letra A não poderia ser a alternativa correta. Por qual motivo? Porque, de fato, houve uma relação de interesses entre a burguesia mercantil e o Estado. Então, a burguesia financiava esses Estados nacionais por meio do pagamento de impostos e não de uma relação interpessoal com as famílias reais. Próxima alternativa, da abolição integral das relações socioeconômicas do sistema feudal. Também não poderia ser a letra B, sabe por qual motivo? Porque a gente está falando de um período de transição feudo-capitalismo. Portanto, existe a coexistência dos dois sistemas socioeconômicos. Não houve abolição integral, como diz aí a letra B. Letra C, da sobreposição de uma instância decisória sobre os poderes locais. Esta me parece coerente. É o poder nacional, nas mãos dos reis, que vai se sobrepor ao poder local, que ainda era exercido pela nobreza tradicional. Deixa a letra C aí em suspenso para a gente avaliar as demais proposições. Letra D, do processo crescente de democratização. Opa, vamos parar por aí. Falar de democracia nesse momento da história não dá certo. A gente só vai falar de democracia alguns séculos depois, e até hoje a gente ainda discute essa questão da democracia ou do Estado democrático de direito. Letra E, do controle gradual das deliberações políticas dos senhores feudais. Na verdade, é o caminho inverso. Os senhores feudais estão perdendo poder para a centralização que está acontecendo e que vai ser definido pelo poder real. Então, o gabarito correto dessa questão seria a letra C, da sobreposição de uma instância decisória sobre os poderes locais. Tudo bem, pessoal? Próxima questão. No processo de ocupação portuguesa do atual território do Brasil, as primeiras 3 décadas que se seguiram à passagem da Armada de Cabral podem ser caracterizadas como um período em que, vamos lembrar um pouquinho, ele está falando aqui das primeiras 3 décadas, de 1500 a 1530. Qual é o nome que nós damos a essa fase da história do Brasil? Período pré-colonial. Lembra quais são as características desse período? Nós temos um relativo desinteresse de Portugal, que mantém o seu foco no Oriente, não encontraram nem ouro nem prata, que era o interesse principal dos portugueses, né? Segundo ponto, extrativismo vegetal. Houve, apesar desse relativo desinteresse, algum tipo de atividade econômica, que foi a extração predatória do pau-brasil e a exploração também das chamadas drogas do sertão. Utilização da mão de obra indígena, mas não de forma escravizada, e sim por meio de trocas, o escambo. Também foi estabelecido um monopólio real sobre a exploração desses produtos, um traço importante daquilo que viria a ser o pacto colonial, que é o exercício do monopólio por meio do Estado. Então, essas são as principais características do período pré-colonial. Vamos às alternativas? Letra A. Portugal não se dedicou regularmente à sua colonização, pois estava voltado prioritariamente para a busca das riquezas lá no Oriente. Tem sentido, né? A gente acabou de falar aqui sobre as características do período pré-colonial e uma delas foi o foco ainda muito voltado ao mercado oriental. Mas vamos ver as demais alternativas. Letra B, prevaleceram as atividades extrativistas, aí está correto, que tinham por principal foco a busca e a exploração do ouro nas regiões centrais da colônia.
aí complica um pouco, porque a extração do ouro vai se dar no final do século XVII para o século XVIII, e não no início da colonização. Então, letra B está fora. Letra C, Portugal estabeleceu rotas regulares de comunicação, interessado na imediata exploração agrícola das férteis terras. Pessoal, a gente realmente vai ter o desenvolvimento de atividades agrícolas. A primeira atividade vai ser a produção do açúcar, mas isso vai ser a partir de 1532, na expedição colonizadora de Martim Afonso, ele que vai trazer as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil. Até então, exploração do pau-brasil. Alternativa, letra D, prevaleceram as disputas pela colônia com outros países europeus e sucessivos episódios de invasão holandesa e francesa no litoral brasileiro. De fato, isso também vai acontecer, mas não no período pré-colonial. A França Antártica, a ocupação francesa na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, adotando a cidade de Recife como capital, e depois uma segunda invasão francesa no Maranhão, fundando a cidade de São Luís, que é a chamada França Equinocial. Mas tudo isso posterior ao período pré-colonial. E a última alternativa, Portugal implantou fortificações ao longo do litoral. Aqui eu já vou parar a leitura, porque no período pré-colonial não foram feitas fortificações, e sim feitorias que serviam para armazenar aquilo que era explorado, o pau-brasil principalmente. As naus portuguesas chegavam ao litoral, nas feitorias, levavam o pau-brasil e depois havia um novo ciclo, né, que recomeça com outros navios que vinham para reabastecer de mais pau-brasil. Então a resposta correta para essa questão é a letra A. Portugal não se dedicou regularmente à sua colonização, pois estava voltado prioritariamente para a busca de riquezas no Oriente. Valeu, pessoal? Tranquilos? Então até a próxima, a gente se vê. Até mais.